Continuação, leitura Livro dos Médiuns, capítulo 29, título Das Sociedades Propriamente Ditas. Tudo que dissemos nas reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, sobretudo, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Frequentemente, sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimento sobre a maneira de se formarem as sociedades, reuni-los-emos aqui em algumas palavras. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. É impossível que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros. Porquanto acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto assim, que onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros, e a recíproca benevolência que entre todos reinam inclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade do orgulho, que se irrita à menor contradição do egoísmo, que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se acham sem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se e permutando-se observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter a essa uniformidade, quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor, e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para elas entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor sua maneira de ver. Daí, opugnações, uma causa de mal-estar que acarreta cedo ou tarde a desunião e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo,
da qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. A dissolução de um grupo pequeno passa despercebida, e ao demais, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 e 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem de maneira que vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. É perfeitamente exato e, por isso mesmo, os que procedam assim são espíritas mais de nome que de fato. Certo, não pertencem à terceira categoria. Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Uma consideração aqui se apresenta: são destituídas de gravidade. Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contem poder fazer mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de as destruir, agitando brandões de discórdias. Quem, desde então, pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores, interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros, nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem. Graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sob a aparência de interesse hipócrita, pela causa tudo criticam, formam conciliábulos e corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Em se tratando de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdo voluntários. Porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em toda a sociedade, ainda mais o é nas associações espíritas, porque se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Se mau rumo a reunião tomar, dir-se-á não terão as pessoas sensatas e bem-intencionadas a ela presente o direito de crítica. Deverão deixar que o mal passe sem dizerem palavra e aprovar tudo pelo silêncio. Sem nenhuma dúvida, esse direito lhe assiste. É mesmo um dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima, eles emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, francamente, e não com subterfúgios. Se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considere inconvenientes. Pode-se, pois, estatuir como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião ostensiva ou subrepticiamente, por quaisquer meios, é ou um agente provocador ou pelo menos um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível. Porém, a isso obstam muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião, razão porque convém se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal-intencionados sempre o estão demais. Além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte onde vão.
Nunca, portanto, será demasiada toda a circunspecção na admissão de elementos novos. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência, e há pessoas que desejam esclarecer-se de boa fé. Aqueles, sobretudo, contra os quais maiores precauções devem ser tomadas, são os de sistema preconcebidos, os incrédulos obstinados, que duvidam de tudo, até da evidência. Os orgulhosos, que, pretendendo ter o privilégio da luz infusa, procuram em toda parte impor suas opiniões. E olha com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Mais de um encontrarem que muitos aborrecidos ficará, se for constrangido a convir em que se enganou. Guardai-vos principalmente desses peroradores insípidos, que querem sempre dizer a última palavra, e dos que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo, sem nenhum proveito, nem mesmo para si próprios. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. Visto ser necessário evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, dar toda a atenção às medidas apropriadas, atirar aos promotores de desordem os meios de se tornarem prejudiciais e a lhes facilitar por todos os modos o afastamento. As pequenas reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar, muito simples para a boa ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A melhor será que tenha menos complicada a entrosagem. Umas e outras poderão aurir o que lhes for aplicável ou o que julgarem útil no regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas que adiante inserimos. Contra um outro escolho tem que lutar as sociedades pequenas ou grandes. Em todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam, os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que os indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Todas as vezes, pois, que um grupo, um de seus componentes, cai na armadilha, cumpre-se e proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento de caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, 2 meios há eficazes, se forem bem aplicados: a prece, feita do coração, e o estudo, atento, dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas para se não deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios
indícios a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar à convicção de que se enganou e de lhe despertar o desejo de secundar os que procuram libertá-lo. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e se melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os Espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que eles oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. Serão estas condições de tão difícil preenchimento que se não encontre quem as satisfaça? Não o cremos. Esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já realizam em diversas localidades, se multiplicarão, e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor de sua mais ampla propagação. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem suas intenções, quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso. Mais respeitados serão, mesmo pelos adversários. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela força mesma das coisas, laço de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Fora errôneo acreditar-se que se achem fora desse concerto de fraternidade e que excluam toda ideia séria ou as reuniões consagradas, de modo especial às manifestações físicas. Do fato de não requererem condições tão rigorosas para sua celebração, não se segue que a elas se possam assistir de ânimo ligeiro, e muito se enganará quem suponha absolutamente nulo aí o concurso dos assistentes. Tem-se a prova do contrário no fato de, muitas vezes, as manifestações desse gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios. Quer dizer que também nesses casos há influências contrárias e que essas influências naturalmente decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrirem campo vasto ao observador, porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências, a se lhe desdobrarem diante dos olhos. Pode, pois, com eles, ocupar-se de uma assembleia de objetivos muito sérios, mas não logrará a efetivação desses objetivos, quer como forma de estudo, quer como meio de convicção, se não realizarem em condições favoráveis, a primeira das quais consiste não na fé dos assistentes,
mas no desejo que os impulsione de se esclarecerem, sem intenções ocultas e sem o propósito antecipado de tudo recusarem, mesmo a evidência. A segunda é a limitação do número para evitar a intromissão de elementos heterogêneos, se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial, e os bons espíritos as favorecem sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Título: Assuntos de estudo. Os que evocam seus parentes e amigos, ou certas personagens célebres, para lhes comparar as opiniões de além-túmulo com as que sustentam quando vivos, ficam não raro embaraçados para manter com eles a conversação sem caírem nas banalidades e futilidades. Pensam muitas pessoas, ademais, que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso julgamos útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, inesgotáveis. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa, pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não é menos, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Eles próprios revelam a sua inferioridade. E quanto menor é a distância que os separa de nós, mais os reconhecemos, em situação análoga à nossa, sem levar em conta que frequentemente nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos acima nos números 281, falando da utilidade das evocações particulares. Essa é, pois, uma mina inexaurível de observações. Mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade, com relação ao gênero da morte que teve, à idade, às boas e más qualidades, à posição feliz ou desgraçada que lhes coube na terra, aos hábitos, ao estado mental, etc. Com os espíritos elevados, amplia-se o quadro dos estudos. Além das questões psicológicas, que têm um limite, pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais, que se estendem ao infinito, sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos a nós julgar. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. No caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto de que praza ao espírito tratar. Nessa circunstância, muitos médiuns podem trabalhar simultaneamente. Algumas vezes, poder-se-á chamar determinado espírito. De ordinário, porém, espera-se aquele que queira apresentar-se, o qual, a miúde, vem da maneira mais imprevista. Esses ditados servem depois para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Devem ser comentados cuidadosamente para apreciação de todas as ideias que encerrem. Feito com severidade, esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Por esse motivo, tanto quanto para instruções de todos, bom será dar conhecimento das comunicações a quem não faça parte do grupo onde foram obtidos. Como se vê, uma fonte aí há inestancável de elementos sobremaneira sérios e instrutivos. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Primeira, leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passada a limpo. Segunda, relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, narrativa de fatos que interessem os espíritos.
Terceira, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações. Quarta, conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Os grupos recém-criados se veem às vezes tolhidos em seus trabalhos pela falta de médiuns. Estes, não há negar, são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas, mas não constitui elemento indispensável. E fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações não podem, sem médiuns, fazer mais do que façam músicos num concerto, sem instrumento. Porém, os que objetivam o estudo sério, a esses se deparam 1000 assuntos com que se ocupem, tão úteis e proveitosos, quanto se pudessem operar por si mesmos. Acresce que os grupos possuidores de médiums estão sujeitos de um momento para o outro a ficar sem eles, e seria de lamentar que julgassem só lhes caber, nesse caso, se dissolverem. Os próprios espíritos costumam de tempo em tempo levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinar a prescindir dos médiuns. Diremos mais, é necessário para aproveitamento dos ensinos recebidos que consagrem algum tempo a meditá-los. As sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações. E, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão. À falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras dos autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo, e grande proveito tirarão daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao espiritismo pró ou contra. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. A par das obras especiais, formigam os jornais repletos de fatos, de narrativas de acontecimentos, de rasgo de virtude ou de vícios que levanta grave problema moral, cuja solução só o espiritismo pode apresentar, constituindo isso ainda um meio de se provocar que ele se prenda a todos os ramos da ordem social. Garantimos que uma sociedade espírita, cujos trabalhos se mostrassem organizados nesse sentido, munidas elas dos materiais necessários a executá-los, não sobraria tempo bastante para consagrar às comunicações diretas dos espíritos. Daí o chamarmos para este ponto a atenção dos grupos realmente sérios, dos quais mais cuidam de instruir-se do que de se achar um passatempo. Título: Rivalidades entre as sociedades. Item 348. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras em outro a provocaria por este simples fato a má influência que o domina. Todos devem concorrer ainda que por vias diferentes para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho superexcitado, só poderão prejudicar a causa, que uns e outros pretendem defender. Estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura divirjam sobre alguns pontos da doutrina. Conforme dissemos no capítulo das contradições, essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras. Fora, portanto, pueril constituírem-se bandos à parte, alguns, por não pensarem todos do mesmo modo. Pior ainda do que isso seria o se tornarem ciosos uns dos outros, os diferentes grupos ou associações da mesma cidade.
Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência uma das outras e pode ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Como, em definitiva, não há caridade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se ponham a fim unicamente moral, devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos. E se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam? Provem-no pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmas. Esse é o critério infalível para se distinguirem as que estejam no melhor caminho. Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam por vezes impor sistemas singulares e impraticáveis, à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e a incerteza entre adeptos. Daí decorre, não raro, uma causa de desentendimentos passageiros, além dos meios que temos indicado de os apreciar. Outro critério há que lhes dá a medida exata do valor, o número dos partidários que tais sistemas recrutam. A razão diz, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas deve estar no mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria, e vem abrir claro suas fileiras. Tendes, pois, como certo, que quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhece a fraqueza destes. Se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, é claro que esse efeito só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento do indivíduo. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humildes e pacientes na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá reunião entre elas, simpatia, fraternidade, e em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio. Fortes e poderosas porque assentarão em inabalável alicerce o bem para todos. Então, serão respeitados e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Essa a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tanto homens, por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam
fraternalmente as mãos, e eis que então terão colhido o mal em inextricáveis malhas.